Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Essa segunda carta a Timóteo é considerada o último escrito do apóstolo Paulo antes de seu martírio por Nero. Ele escreve como um pai espiritual que está entregando suas últimas instruções ao seu filho na fé, a Timóteo. Paulo não está apenas prevendo acontecimentos futuros, ele está revelando o clima espiritual que caracterizaria a era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Essa expressão grega para tempos trabalhosos, kairoi, ralepoi, que significa tempos difíceis, perigosos, violentos, ferozes e moralmente opressivos. A mesma palavra ralepos é usada para descrever os endemoniados gadarenos em Mateus 8:28. Olha que coisa interessante. Indicando algo selvagem e difícil de controlar. Então, Paulo não está falando primeiramente de crises econômicas, de guerras ou catástrofes naturais, mas de uma deterioração espiritual e moral que alcançaria até mesmo ambientes religiosos. Porque sinais dentro da igreja são mais patentes do que sinais fora. O problema é que muitos estão cegos. Então os antigos entenderam que os últimos tempos começaram com a vinda de Cristo e se intensificariam progressivamente até sua volta gloriosa. Crisóstomo observou que os maiores perigos dos últimos dias não viriam dos perseguidores externos, mas dos falsos irmãos dentro da comunidade cristã. Ele começa e fala assim, sabe, porém, isto. Paulo começa com uma ordem. Timóteo deveria conhecer essa realidade para não ser surpreendido. Por quê? Porque o conhecimento profético não é dado para gerar medo, mas discernimento. A igreja que ignora a profecia perde a capacidade de interpretar seu próprio tempo. Ele fala, sabe, porém, nos últimos dias, biblicamente os últimos dias, começaram em Pentecoste e caminham para seu clímax na volta de Cristo. Então vivemos no período final da história redentiva, para quem não sabe. Cada geração está mais próxima da consumação do que a anterior. Quando Jesus fala do joio e do trigo, é justamente o enfático sinal entre a igreja de Filadélfia e Laodiceia. Qual é a última igreja? Laodiceia. Mas a igreja fiel é representada pela igreja de Filadélfia. Nós somos a igreja de Filadélfia. Mas vivemos no último período que é a igreja de Laodiceia. Estão entendendo agora aí ou não? Ele fala, sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo não promete facilidade. Ele não anuncia uma igreja popular, mas uma igreja provada. A fidelidade será testada, o amor será testado, a verdade será testada, a perseverança será testada. O amor a Deus será testado. A vida em Cristo será testada, o discipulado será testado. Então permita-me te dar aqui 5 lições vastíssimas para que você entenda melhor o que Paulo está tentando nos transmitir. Primeiro, os últimos dias não são marcados pela ausência de religião, mas pela multiplicação da religiosidade sem transformação. Essa é a verdade, meu amigo. Quando lemos os versículos seguintes, dos versículos 2 em diante, porque eu li o capítulo 3, versículo 1, mas quando você lê do versículo 2 em diante, percebemos que Paulo descreve pessoas religiosas. O problema não era falta de culto, era falta de conversão. A grande tragédia dos últimos dias não será a escassez de igreja, será a escassez de arrependimento. Uma geração pode cantar sobre Cristo sem se render a Cristo. O maior perigo para a igreja não é o secularismo, é a espiritualidade superficial. Quantas convenções que líderes saem em tapa, um soco, no pontapé, porque são carnais, porque são mundanos.
têm apenas o título de pastores. Vocês estão me entendendo agora aí ou não? Número 2, os últimos dias revelam uma inversão de amores. Porque quando você lê 2 Timóteo 3:2, Paulo começa dizendo: os homens serão amantes de si mesmos. O primeiro pecado da lista é o amor desordenado. O problema fundamental dos últimos dias não é intelectual, é afetivo. O homem foi criado para amar a Deus acima de tudo. Quando Deus sai do centro, o ego ocupa o trono, ocupa o altar, ocupa a mesa. Os antigos afirmavam que toda corrupção moral nasce de um amor mal direcionado. A pergunta central não é em que você acredita, mas o que você ama acima de Deus. Aí Paulo diz de uma maneira categórica: os homens serão amantes de si mesmos. Terceiro, os tempos difíceis não são produzidos apenas por demônios, mas pelos próprios corações humanos. Muitos atribuem tudo à ação satânica, mas Paulo aponta para a natureza humana corrompida. Os últimos dias revelam o que acontece quando a humanidade rejeita a autoridade divina, porque o coração sem Cristo produz sua própria destruição. A igreja, meu amado irmão, deve combater o pecado interno com a mesma intensidade que combate as influências externas, mas isso não está acontecendo. 4. Os últimos dias funcionam como uma peneira espiritual de Deus. Tempos fáceis produzem multidões. Tempos difíceis revelam discípulos. Quando a pressão aumenta, a autenticidade aparece. Foi assim nos dias de Noé, foi assim nos dias dos profetas, foi assim na igreja primitiva e continua sendo assim. Os antigos ensinavam que as tribulações são um fogo que separa o ouro da escória. A crise não cria o caráter, ela revela o caráter. Você está me ouvindo aí ou não? E quinto e último, quanto mais os últimos dias avançam, mais a igreja deve olhar para a eternidade. Paulo não escreve esse texto para gerar pânico. Ele escreve para gerar perseverança, para gerar santidade. A esperança cristã não está na melhora do mundo, está na volta de Cristo. A igreja primitiva sobreviveria às perseguições porque vivia com os olhos na eternidade. O crente que perde a visão do céu acaba negociando seus valores na terra. Meu querido, a expectativa da volta de Cristo produz santidade, vigilância e, acima de tudo, fidelidade a Deus. Timóteo 3:1 não é apenas uma profecia, é um chamado ao discernimento. Os últimos dias não são apenas uma época da história, são teste da fidelidade da igreja. Paulo ensina que a pergunta não é se os tempos serão difíceis, a pergunta é como a igreja responderá quando os tempos difíceis chegarem. A igreja dos últimos dias não precisa de entretenimento para sobreviver, precisa de santidade, não precisa de popularidade, precisa de fidelidade, não precisa adaptar a verdade aos tempos, precisa permanecer fiel na verdade até que Cristo venha. Portanto, me ouça para terminar, a marca da verdadeira igreja dos últimos dias não será seu tamanho, mas a sua perseverança. Vou repetir, a marca da verdadeira igreja nos últimos dias não será seu tamanho, mas será sua perseverança. Guarde isso, meu amado. Nós estamos chegando no final. Deus te abençoe.